para falar sobre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Mas não é sobre Essequibo, não é sobre ditadura, não é sobre eleições, é sobre o English dele, o Mano Ferreira. Quem está conosco no sofá para falar mais sobre isso é nosso Fabrício Naitsky. Fabrício, conta para nós o que está rolando. The Books on the Table, né? Bom dia pra você, pessoal que acompanha o Morning. Olha, o Nicolás Maduro, ele tem um programa lá na TV venezuelana, TV estatal. É o programa do Maduro, né? E toda semana ele divulga lá as mensagens dele e tudo mais. E nessa semana ele resolveu mandar uma mensagem pro Joe Biden por conta de novas sanções que os Estados Unidos aplicaram à Venezuela. A gente separou esse trecho, 30 segundinhos, dá pra entender ele falando em espanhol e no inglês ali, peronomútil. Vamos conferir. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. Eu confesso, assim, eu passei uma meia hora na redação tentando entender o que ele tentou falar em inglês. Felizmente o Maduro traduziu pro caraquenho, ou seja, pra linguagem lá de Caracas, né, capital da Venezuela. Se você quer, eu quero. Se você não quiser, eu não quero. É um ditado de lá, assim, mas não deu pra entender absolutamente nada do que foi dito. Dá pra ver até a plateia começou a dar risada, até o próprio Maduro parece que levou um pouquinho ali na esportiva, né? A gente tava falando na segunda-feira aqui, inclusive, né, assim, entrevistando aqui o professor Niemeyer, o Urian também, sobre como diplomatas eles utilizam a própria língua deles, né, para se comunicar. O Maduro é um desses exemplos, né? Ele se nega a falar inglês justamente para não se submeter, digamos assim, aos Yankees, como ele adora chamar os americanos de forma geral. E aí saiu essa frase maravilhosa: If you want, I want. Mas coisa, ele foi extremamente aplaudido pelo público. Ninguém fez uma zoeira com o presidente. Cadê? Por que será que aconteceu isso na Venezuela, o Felipe Monteiro? São 11 horas e 26 minutos. A gente está de volta para você que estava no intervalo da rádio, repercutindo aqui a fala em inglês do Nicolás Maduro. Ou durante quase inglês. Uma tentativa em um programa na estatal venezuelana, em que ele solta ali um termo que está viralizando, porque foi um inglês bem mais ou menos, Felipão. Na verdade... Ninguém contesta, ninguém zoa, né? A política faz isso no mundo todo, né? Você só leva para o evento desse a sua claque, os seus apoiadores. Certamente esse evento não foi aberto para opositores ou para os críticos do governo do Maduro. Qual opositores? Então, claramente... E opositores? Existem opositores na Venezuela, Felipe Monteiro? Estão na cadeia. Existe opositores na Venezuela. E eu falei aqui há meses atrás que Manuel Gonzalez vai ganhar as eleições na Venezuela. Vocês tiraram o sarro de mim, vocês vão ver. Vocês vão ver agora. Temos que fazer uma aposta aqui. O PP pediu um busto, a única né? pessoa no mundo que eu conheço que aposta que o Maduro perde as eleições na Venezuela. Mas tem uma tese por trás, não foi um chute assim. Não, eu sei. Tem uma tese por trás. TCC, claro. Agora, em relação ao comentário do Maduro em inglês, né, o Fabrício ele foi muito preciso ao falar que o Maduro, que defende o bolivarianismo, né, a integração da América Latina como um todo, se rendeu fora do imperialismo norte-americano, ele falando desse jeito acaba falando para o público dele. Então, o público dele que certamente gostou dele falando esse inglês macarrônico. Mas se ele fosse mesmo, ajudou a propaganda do regime. Se ele fosse mesmo esse nacionalista, ele diria o seguinte: eu vou falar na minha língua, vocês que entendam, vocês é que têm que aprender a minha língua nativa aqui, Mano Ferreira. Você sabe que tinha um projeto antigamente aqui para proibir inglês no Brasil, né? Do Aldo Rebelo, né? Pois é, não pode usar termos em inglês no país aqui, porque a gente tem língua própria e quem quiser que aprenda a nossa língua. Era um projeto do Aldo Rebelo, que é curioso, porque ele é o caso da esquerda conservadora, né? Ou um conservador de esquerda, que é ultranacionalista e que acha que qualquer tipo de estrangeirismo é a gente se dobrar ao imperialismo do resto do mundo. Sabe que na França, mano, as propagandas, por exemplo, com slogans em inglês,
inglês, tem uma obrigação sempre de ter um asterisco e embaixo a tradução. Isso vai para TV, vai para outdoor na rua. Então, por exemplo, qualquer slogan em inglês, a gente tem muitos slogans em inglês por aí hoje em dia, embaixo sempre tem a tradução em francês. Eu acredito que seja uma lei. Eram todas as propagandas sempre lá em inglês, tinham a tradução em francês embaixo. E isso o Maduro agora falando em inglês me lembrou o meu pai, que ele não fala inglês, mas ele adora música em inglês, adora The Smiths, por exemplo, e quando a gente vai no carro, que a gente não mora mais junto, ele ao invés de cantar a música, ele dublava, né? Então, ele metia aquele ar no O. E ar no O do Big Brother. Ar no O e ar no Children. Era a viagem toda, assim, uma delícia. Ei, Jess. Então, eu não vou criticar o Maduro por tentar falar inglês. Eu acho que Maduro continue assim, se aproxime dos Estados Unidos, faça da Venezuela uma democracia, abra mão aí desse governo autoritário. Eu acho que esse é um primeiro passo. Inclusive, eu acho engraçado isso, porque ele é esse cara decolonial, esse cara que não se limita aos Estados Unidos, que não obedece aos Estados Unidos, e de repente tá ele quase... Eu imagino que na próxima talvez ele lance um Make America Great Again. Então, assim, o Maduro, ele tá querendo se aproximar. E eu acho que a razão dele fazer isso é muito interessante. Ele quer evitar sanções ao petróleo e ao gás e à classe mais rica dele, aos grupos que são próximos talvez a ele, que nos últimos tempos tiraram proveito dessas sanções terem sido flexibilizadas. Então, o Maduro, ontem, a realidade é que ele não apenas falou o inglês, mas ele quis agradar os Estados Unidos. Então, isso é para se aplaudir. Que bom que ele começa nisso. E eu espero que esse começo, eu não acredito tal qual que ele vai deixar os opositores vencerem. Eu acredito que os opositores poderiam ganhar, mas eu não acho que o poder... A realidade é que o poder na Venezuela não tem sido repassado de forma honesta, democrática, transparente. As eleições têm várias acusações de fraudes, inclusive essa é uma das razões do retomo das sanções. Então, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar que ele está com medo dentro do setor econômico, e por isso ele quis ali, o que é uma frase até engraçada, né? Se você não quer, eu não quero. Ué, ele não te quer no poder, então sai. Porque assim, se é para agradar os Estados Unidos e fazer bem para a Venezuela... É até mentira, é mentira em inglês, espanhol. Ô Palumbo, você sabe que o PP está apostando que a oposição ganha na Venezuela, uma aposta aqui do... É um homem de fé. Um homem de fé, otimista. Um homem estudado. Exato. Um homem estudado, segundo... Pode ganhar, mas pode ganhar, ele tá certo, só não vai levar. O PP, vai ganhar e vai levar. O PP ele tem o melhor currículo de todos nós aqui. O cara tem um diploma de Harvard, é um estudioso acadêmico. Mas nessa PP não tem diploma que embase a sua opinião na minha pobre concepção. Palumbo, eu quero saber, pode ser em inglês, em espanhol, em português, em tupi-guarani, o Maduro vai ser reeleito. É a minha opinião. Quero saber a sua. Tô sem som aqui, não sei se está chegando meu áudio até vocês. Tá chegando, pode falar. Eu acho que o Palumbo tá com problema no áudio, a gente vai resolver lá, por enquanto. Ele não ouviu nem em português, Mano Ferreira. Agora a gente vai fazer por mímica. Não importa o idioma. In English, please, in English. Mas mesmo em mímica, o Maduro será reeleito. Nem em mímica. Vai ganhar. Infelizmente, em Libras. Não se trata de uma democracia, não se trata de uma eleição. Se trata de um teatro em busca de uma maquiagem que tente legitimar o que não é legitimável, que é o regime autoritário que tortura, prende e expulsa opositores. Não é apenas o dia da eleição, não é o ritual de ir para a urna o que caracteriza uma democracia, mas o direito sagrado de liberdade de expressão, de fazer oposição legitimamente, de colocar as suas opiniões, de criticar o governo. Não tem nada disso hoje na Venezuela, então não é o dia da eleição que vai mudar essa realidade, infelizmente. PP e Fabrício. Não, ditadura uma hora cai. Né? No mundo todo é assim. É bom lembrar que Manuel Rosales, líder da oposição, quando o chavismo estava em alta, teve 37% dos votos. E o que baseia a ditadura do chavismo é militarismo, petróleo e apoio popular. O Maduro já não tem esses três fortes, então ele vai cair nessas eleições para o Manuel Rosales, sim. Só uma dica que eu queria dar para o Maduro, a Jess vai concordar comigo, sexta-feira agora sai o novo álbum da Taylor Swift. Exato. Ele pode escutar,
vai aprimorar o listening dele e vai aprimorar também o speaking dele. E aí vai poder trocar mensagens com o Joe Biden sem nenhum tipo de problema. Swifter. E talvez ele possa até também eleger como inimigo da Venezuela dos Estados Unidos o Joe Alwyn, que é o ex da Taylor, que vai ser exposto nesse álbum. Então é uma perfeito comentário. Precisamos de você aqui frequentemente, Jess. Começou a panela do Swifter. A panelinha. Com certeza. Mano,